Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Vamos ver se agora a transmissão vai transcorrer normal. Porque na primeira tentativa, não. Ok. Boa noite, queridos. Graça e paz. Na primeira chamada que eu fiz para a live, eu passei um tempo falando e tal, esperando vocês entrarem. E nada de ninguém entrar. E aí Thalita estava com outro celular olhando, disse, olha, é melhor fechar e ir de novo, porque aqui também eu não estou conseguindo ver não. Então, primeira tentativa de transmissão não deu certo, mas graças a Deus essa aqui a gente consegue, né? Está conseguindo. Então, graça e paz, queridos, sejam bem-vindos para mais este momento de meditação, de reflexão na palavra do Senhor. E esses momentos que com certeza fazem com que a gente cresça, que a gente se desenvolva espiritualmente, apesar desse cenário que a gente tem vivido. Então você é muito bem-vindo para participar desse momento. É verdade, Catil, você deu certo, graças a Deus. E eu vou colocar aqui na tela o texto da nossa abertura, né? Não é o texto da nossa reflexão, mas é o texto da nossa abertura, para que aqueles que forem chegando possam também acessar. Jeremias 33, de 1 a 3. Abra aí a palavra do Senhor nesse texto, que é o texto que a gente vai ler agora. Jeremias 33, de 1 a 3. Tá bom? O texto está aí na tela. Vou fazer a leitura agora. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. Seu nome é santo. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A resposta de Deus a Jeremias, falando com ele que, apesar daquele momento difícil, daquele momento complicado que ele vivia, mas que ele precisava clamar a Deus, e clamando a Deus ele teria resposta. Então, sem oração, sem clamor, essa resposta não vai chegar, pelo menos não vai chegar na forma, na rapidez, né, do tempo que era preciso. Deus continua respondendo orações, agindo, mas Ele mesmo diz para nós, né, que é necessário que a gente ore a Ele. E aqui Jeremias está como um desses que foi alertado, chamado para orar, apesar da situação que estava vivendo. E a gente abre com esse texto, porque o texto da nossa meditação também tem a ver com essa questão, e a gente já começa avaliando, né, essa ordem do Senhor. E eu convido você a fechar os olhos neste momento para que a gente ore ao Senhor, pedindo que Ele nos conduza, que Ele nos direcione durante todo este período de meditação, de reflexão. Feche seus olhos na sua casa, ore comigo, vamos orar juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais este momento que o Senhor concede a nós, um momento, ó Deus, em que nos reunimos para meditar na Tua Palavra. Abençoe, ó Deus, cada um de nós, nos instrua, nos ensine e que cada vez mais, ó Deus, nós estejamos diante do Senhor com o coração quebrantado, com o nosso coração entregue em Tuas mãos, que a nossa mente também esteja rendida a Ti. Abençoe, ó Deus, cada família que neste momento se reúne para refletir na Tua Palavra, para pensar, meditar nela. Que o Senhor faça com que cada um de nós, ao final desta reflexão, esteja com o coração cheio da Tua Palavra. Que seja o Senhor a falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O texto da nossa meditação de hoje, à noite, como colocamos já no grupo, na página da igreja, não é? Vou colocar ele aqui agora. 2 Crônicas,
Segundo Crônicas, deixa eu só colocar aqui uma outra. Segundo Crônicas. Capítulo 20, do versículo 3 a 12. Segundo Crônicas 20, de 3 a 12. Abra aí a palavra do Senhor nesse texto, para que a gente possa ter a leitura dele nesse momento e seguirmos o nosso momento de reflexão. Queridos, enquanto cada um abre aí no texto bíblico, a gente vê, não é, na vida que a gente tem algumas escolhas para fazer diante de problemas, de notícias ruins, e às vezes a decisão que a gente toma não é a melhor. Todas as vezes que a gente toma uma decisão, toma um direcionamento, sem que a gente tenha colocado o coração diante do Senhor, que a gente tenha pedido a Deus que nos guiasse, que iluminasse o nosso caminho, todas as vezes que a gente toma decisão sem pedir isso, as nossas decisões estão correndo risco muito grande de serem decisões erradas. Nesse texto agora que a gente vai ler e meditar, a gente vê a postura daquele rei, o rei Josafá, que foi uma postura correta, uma postura de alguém que realmente teme a Deus e quer a direção de Deus para a sua vida. Então, abra aí a palavra do Senhor e eu vou fazer aqui a leitura e peço que você acompanhe essa leitura. Versículo 3 ao 12. Vou fazer a leitura na versão NVI. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então, Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém. Amém, queridos. Aqui nós vemos Josafá, se você olhar os versículos de 1 a 3, os versículos 1 e 2, o texto mostra que Josafá tinha recebido uma notícia muito apavorante. Os exércitos que tinham se reunido contra ele tinham formado uma força de coalizão muito grande, uma força poderosa, que, humanamente falando, o povo de Israel não tinha condição de afastar, de conseguir superar aquela força daqueles 3 exércitos sozinhos. E naquele momento em que há essa notícia, o rei Josafá recebe a notícia, sabe de todo o problema que ele teria que enfrentar por causa daquela situação,
Mas ao invés de começar a se desesperar, questionar Deus, porque Deus tinha permitido aquilo, e ficar se entregando à ansiedade, à inquietação, ele faz algo diferente. Ele, ao invés de partir para aquilo que a gente conhece com uma naturalidade maior, né, como seres humanos, que é ter o coração abalado e alimentar essa situação de desequilíbrio, de falta de controle, ele procura em Deus esse sossego, esse equilíbrio. E nesta noite a gente vai pensar sobre a questão central desse trecho que a gente leu, que é compreender e superar o medo. Compreender e superar o medo. O medo tem tudo a ver com a nossa ansiedade, porque quando nós estamos com medo, o nosso coração alimenta com mais força esse sentimento que é a ansiedade, essa situação, esse estado emocional. E todas as vezes que nós alimentamos a ansiedade em razão do medo, a gente começa a não enxergar que há soluções sim, que há saída, que há como superar aquilo que nós estamos enfrentando. Josafá estava num cenário que humanamente não era um cenário fácil de se lidar. Tinha ali um exército muito grande, já vindo para lutar, guerrear contra a sua nação. Ele sabia que humanamente não tinha saída, mas ele tinha no coração a certeza de que Deus estava no controle de tudo, que Deus comandava tudo, Deus estava gerindo todas as coisas, Deus estava no controle de tudo. E por isso, ele tomou decisões que fizeram com que ele conseguisse superar aquele momento difícil. Tem um terapeuta cristão chamado Gary Collins, que ele faz uma distinção entre a ansiedade normal, que é uma reação natural diante dos perigos, não é? E ameaças, e que é controlada, diminuída quando as circunstâncias exteriores se modificam, e a ansiedade aguda ou neurótica, que desenvolve sentimentos exagerados de desespero e medo, mesmo quando o perigo é inexistente. Para ambas, Deus providenciou recursos para nos ajudar nesses momentos. Então, esse terapeuta cristão, quando fala sobre a ansiedade, ele fala dessa ansiedade sob dois prismas. Um deles é aquela que surge naturalmente quando nós estamos enfrentando situações de medo, ameaças, e aquela que já é causada, já está na raiz da nossa Constituição, que é o medo, às vezes, sem razão nenhuma, não é? E que desperta também a ansiedade e que é muito pior do que aquele primeiro, porque ele não tem uma razão muito forte, ele já está enraizado na nossa vida. Tem pessoas que têm medo de tudo, qualquer que seja a notícia, já pode ser uma notícia que não tem lá muito fundamento, é só um rumor ainda, e ela já começa a sofrer por antecipação, sofrer de véspera, não é? Não, mas isso vai acontecer, se alguém disse é porque é verdade, mas não tem certeza. E sem ter certeza, já começa a sofrer antecipadamente. A palavra do Senhor diz que nós não devemos antecipar esses problemas. Nós devemos deixar a cada dia o seu próprio mal. E quando a gente olha, queridos, para a vida de Josafá, a gente vai perceber que o medo que ele teve no coração, e que com certeza foi despertado por conta daquela notícia, não foi um medo que fez com que ele se distanciasse de Deus. Não foi um medo que fez com que ele perdesse o foco. Josafá estava ali como líder daquela nação, como rei, sabendo do que poderia acontecer, mas ele tinha no coração aquela certeza de que Deus não ia desamparar o seu povo, como de fato ele não desamparou, e ele não desampara nenhum de nós. E nesse texto aqui, a gente vê Josafá partindo para uma decisão, que é uma decisão que faz toda a diferença. Josafá olha para aquele momento e ele decide buscar a Deus, jejuando, orando, chama o povo todo para que aquele povo pudesse buscar a Deus.
E a expressão que é usada para falar sobre o buscar a Deus, aqui nesse texto, ela por vezes em crônicas, ela também é traduzida como adorar, como adoração a Deus. É o sentido de que enquanto ele estava buscando a Deus e reunia o povo para isso, ele fazia essa busca em forma de adoração. Não era aquela busca com receio de se seria respondido ou não, uma busca utilitarista apenas, falando com Deus, Senhor, me abençoe porque eu preciso da sua bênção agora, não. Uma expressão que mostra que aquele povo buscava a Deus e buscava adorando. Ainda que não soubessem qual seria o desfecho, apesar da gente ver aqui no texto que eles tinham certeza de que Deus os ajudaria. Mas eles estavam clamando com o coração adorador. E a gente vai aqui meditar em algumas questões aqui desse texto que vão nos ensinar bastante também sobre essas ações que ele adotou e que fizeram toda a diferença. A primeira delas está nos versículos 3 e 4 e mostram que apesar de alarmado, Josafá buscou essa ajuda em Deus através do jejum e da oração. Então Josafá, quando ele olha para Deus e ele fala assim, Senhor, eu preciso de um auxílio, Senhor, eu preciso que o Senhor me fortaleça, que o Senhor fortaleça o meu povo, que o Senhor responda a nós. Ele faz isso através do jejum e da oração. O jejum, na palavra de Deus, ele sempre mostra que aquele que busca a Deus através do jejum está fazendo com que aquela carne dele, a natureza dele, seja enfraquecida e que Deus fortaleça o seu espírito, a sua vida espiritual, que ela seja fortalecida. Nesse momento, quando Josafá busca a Deus com jejum e faz com que o povo também buscasse a Deus dessa maneira, ele não estava buscando a Deus com jejum, dizendo assim, eu vou fazer jejum por esse período e eu quero que o Senhor, ao final, me dê a resposta que eu preciso. Não. Os comentaristas bíblicos que abordam esse texto explicam que quando o jejum era feito, era um jejum que tinha como intuito tanto adorar a Deus, como também procurar o fortalecimento do espírito, fortalecimento espiritual. Quando Josafá vê aquele cenário, havia uma certeza, esse exército vai vir contra nós. O coração dele se abala, fica alarmado, mas ao invés de se desesperar e fugir, ou então pensar, eu vou fazer alguma coisa aqui, mesmo que eu saiba que não vai dar certo, ele se volta para Deus. E o jejum é importante nisso. A gente, às vezes, ignora o poder que tem o jejum para a nossa vida espiritual. O jejum, quando praticado da forma correta, ele gera em nós crescimento, gera em nós fortalecimento, mostra também que a nossa confiança não está na nossa força, porque quando a gente fica sem se alimentar por um tempo e faz com que o corpo sofra algum tempo com a falta de alimento, a gente está mostrando que a nossa dependência está em Deus, não está na comida. Tem gente que é refém da comida, não consegue ficar 4 horas, 5 horas sem se alimentar porque começa a reclamar que está com muita fome, que não está conseguindo. Mas aí está a questão. O corpo demonstra que está muito apegado ao alimento e que dificilmente ele vai conseguir se afastar do alimento porque ele confia muito nesse sustento. E quando a gente faz o jejum, a gente demonstra que a nossa confiança, a nossa dependência está em Deus. Josafá estava fazendo isso. Estava dizendo, a minha confiança, a confiança desse povo não está no nosso exército, não está na força do braço dos nossos guerreiros, mas está no Senhor. Então, o jejum dele e o jejum da nação foi justamente para cumprir esse propósito. Ele ainda buscou em oração, reunindo todo o povo. E esse povo respondeu à ordem dele e, de fato, foram buscar a Deus, clamar a Deus por uma solução. Veja só que o jejum ele não foi feito dissociado da oração. Quando a gente fica em jejum, mas a gente não ora, a gente está fazendo, pode se caracterizar assim, um regime, uma dieta do que quer que seja. Não é o jejum real. Porque o jejum bíblico,
pensando no jejum bíblico, esse jejum tem que ser acompanhado de oração, de reflexão bíblica. Então, quando eles estão ali, se reúnem para clamar a Deus, para buscar a Deus em oração, eles estão cumprindo um outro propósito, uma outra parte importante desse projeto, que era o projeto de vencer o medo, compreender que estavam com medo, mas de superar o medo. Então, quando eles começam a orar, começam a falar com Deus, eles estão também encorajando o coração deles. Quantas vezes, queridos, nós nos ajoelhamos para orar a Deus, falar sobre algum problema que nós estamos enfrentando, e enquanto nós falamos com Deus, oramos, contextualizando a situação, Deus traz ao nosso coração a resposta, mostrando que a situação assim não é tão perigosa, tão difícil. O fato de orarmos e de falarmos sobre as questões, Deus usa isso também até para nos trazer respostas, para nos mostrar que a situação pode ser resolvida ali mesmo naquele momento. E enquanto eles oravam a Deus, buscavam a Deus, Deus esteve ali também do lado deles, agindo por eles. Então essa primeira questão eu quero que você tenha muito claro, essa primeira questão muito clara na sua mente. Apesar de alarmados, apesar de estarem com medo, eles buscaram o Senhor em oração e em jejum. Na maioria das vezes na vida da gente, a nossa rota principal no momento de medo, no momento de angústia, no momento em que a ansiedade começa a bater a porta da gente, a nossa primeira rota normalmente não é buscar a Deus. A nossa primeira rota é procurar ver o que está acontecendo. Às vezes a gente observa muito a situação, fica mais ansioso, fica mais impaciente, conversa com 1001 pessoas, menos com Deus. E Deus mostra nesse texto que o primeiro caminho, a primeira rota que a gente tem que tomar é a rota em direção a Ele. Eu não sei como é que você está olhando as questões que estão ao seu redor e que estão causando em você o medo, a ansiedade. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Se você não ceder ao medo e à ansiedade, e você olhar para essa situação sob essa perspectiva, buscando a Deus em oração e em jejum, o seu coração vai ser fortalecido. Isso a palavra de Deus nos mostra e nos dá certeza. Então, não ceda, compreenda o estado, o momento, avalie, perceba que realmente a situação precisa de uma intervenção de Deus, mas não se deixe levar pelo medo. Busque a Deus. E Deus, que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Ele vai sim agir, Ele vai fazer o melhor. Então, confie em Deus. Uma segunda questão do texto, que a gente pode tirar como lição para a gente, está no versículo 6. E mostra que ele teve a oração, como base dessa oração, o poder soberano de Deus e a força de Deus. Quando ele ora, ele começa a falar sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre o poder de Deus. E aqui ele faz um contraste bem interessante, porque ele fala que a nação era fraca. A nação de Israel era fraca. Ela não conseguiria superar aquele exército pela força humana. Então, quando ele olha isso, ele diz: eu sou fraco, a minha nação é fraca, mas o Senhor não. O Senhor é soberano, o Senhor é forte, o Senhor domina sobre todas as coisas. Esse exército que está vindo contra nós, ele pode ser mais forte do que nós em número e humanamente falando. Mas o Senhor é muito mais forte, é infinitamente mais forte do que ele, do que qualquer outro exército na face da terra. Então, nesse segundo momento, há uma constatação da situação deles. Ele percebe que aquele povo não tinha condição alguma de superar a força bélica daqueles exércitos conjugados. Mas isso também não fez com que ele cedesse ao medo. Olha só uma outra situação bem importante. Apesar dessa constatação, eles não cederam ao medo. Josafá não cedeu ao medo. Continuou crendo em Deus.
E quando a gente olha para toda essa situação, a gente vai perceber que, às vezes, o fato de nós percebermos a nossa inabilidade, a nossa fragilidade, isso gera na gente mais desespero. Às vezes você olha para algo que você está enfrentando, um problema de saúde, e aí você vai em busca dos médicos, né? Vou ver aqui uma solução. Aí constata que está com um problema de saúde. Aí depois que percebe, averigou, identificou o problema de saúde, aí já pensa assim, mas tem um tratamento, né? Aí chega para o médico e diz, doutor, tem um tratamento para isso, não tem? E aí pode ser que o médico chegue, né, e diga, não tem. Infelizmente não tem. O seu tempo de vida é bastante curto. Humanamente, ouvir que não tem solução, que o ser humano é frágil a ponto de não dar solução para uma situação como essa, faz com que muitos definhem, acabem. A gente sabe de testemunhos, de exemplos de outras pessoas, de irmãos nossos, que em situações assim, em que foram desenganados pela medicina, que não deixaram com que essa palavra fosse a última. E clamaram a Deus pedindo um milagre, pedindo a intervenção de Deus, e Deus fez o milagre. Deus interveio, agiu, transformou a situação. Então, queridos, aqui a gente vê, apesar deles saberem da fragilidade deles, da inabilidade, de que humanamente não tinham condição alguma de superarem aquele exército que estava vindo contra eles, mas eles tinham a certeza de que o poder soberano de Deus, que a força do Senhor seria por eles. E eu fico imaginando como é que aquela cidade estava ao saber que um exército tão grande, com a coalizão daqueles 3 exércitos, que estava vindo para guerrear contra eles e que esmagaria aquele povo facilmente. Como é que não estava o coração deles nos termos de medo, do que o medo pode fazer? Mas eles não sucumbiram ao medo. Eu me lembro de um filme, O Senhor dos Anéis. Eu não sei quantos assistiram, mas tem um dos filmes da trilogia que fala sobre a última batalha, não é, que eles travariam, e que o nome do filme, se eu não me engano, a última trilogia é O Retorno do Rei. E aí eu achei muito interessante quando eu assisti aquele filme. É um filme já de certo modo antigo, né, pelo tempo que foi lançado. Eu assisti algumas vezes. E esse último tem uma parte que, enquanto o exército dos homens que estão resistindo à invasão dos monstros que ali estavam para invadir, né, aquele reino, eles estão ali até com as crianças armadas para a batalha. E aí uma chega e diz para um dos personagens principais que estava ali para guerrear, e diz assim, fala com ele, olha, dizem que a esperança fugiu dessas terras, né? E aí ele diz que ainda há esperança enquanto não amanhecer, não é? Falta o amanhecer. Aquele momento, um momento crucial em que todos estavam com medo do que podia acontecer, mas havia ainda no coração de muitos, inclusive daquele personagem, a esperança. E de fato depois eles conseguiram vencer aquela batalha. Mas por que eu disse isso? Porque às vezes a própria avaliação nossa da situação nos faz jogar no chão as armas que a gente tem e desistir. E Deus ainda não deu a palavra final sobre a situação. Então, quando Josafá olha para aquele exército imenso que viria contra eles e percebe que eles não tinham condição de vencer, ele entende da fragilidade dele, do povo dele, mas mesmo assim diz, Senhor, quem lutará essa batalha não seremos nós, será o Senhor. A gente pode se lembrar, inclusive, de Davi, quando Davi vai ao campo de batalha para levar alimento para os seus irmãos e para parte do exército de Israel, e chega lá e vê Golias ameaçando, não é, o povo de Israel, os guerreiros, e ele é tomado pela ira, não é? A ira santa que a gente viu ontem, enquanto a gente meditava
no texto bíblico, ele é tomado por aquela ira e ele diz: quem é esse incircunciso que se levanta contra o Senhor dos Exércitos? Então, ele toma no coração, a ira toma o coração dele, e ele olha para aquele guerreiro e diz: eu vou lutar contra você na força do Senhor. Queridos, quantas vezes a gente já não desistiu de batalhas na vida por causa do medo? Quantas vezes nós deixamos o medo tomar conta da gente porque a gente percebeu que nós não teríamos condição alguma de superar aquela situação? E desistimos. Mas não buscamos em Deus uma solução. Josafá buscou em Deus a solução através do jejum, da oração, apesar de perceber a fragilidade dele e do seu povo, mas tinha certeza de que Deus soberano, o Deus todo-poderoso, seria por eles. Então, que isso também seja um alento para o nosso coração. E se você está vivendo uma fase da sua vida dessa forma, em que você ficou mais amedrontado ainda depois que você percebeu que humanamente não havia solução para o seu caso, de que humanamente você não podia resolver com o que você tinha nas mãos e as pessoas que você procurou para te ajudar também não tinham como resolver, e por isso o medo tomou conta da sua mente, do seu coração, o pavor se instalou na sua vida. Afugente isso da sua vida. Creia em Deus, porque Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que o que nós pedimos ou pensamos. E aqui no texto nós vemos, nesse ponto, nessa parte, essa afirmação categórica de Josafá. Nós cremos no poder soberano do Senhor e na força do Senhor. No último momento do texto, que eu quero que a gente ainda guarde aqui no coração, versículos 9 e 12, a gente vê que a oração dele e do povo se baseou na certeza de que Deus responderia. Vamos lá, ver o versículo 9 e o versículo 12. Vou ler novamente. Versículo 9. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Aí vem o versículo 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. A oração deles estava baseada, pautada, estava alicerçada naquela certeza de que Deus os ouviria e agiria em favor deles. Não havia dúvida. Você vê que Josafá e o seu povo tinham uma fé muito grande aqui de que Deus faria com que eles superassem aquela situação. Era a promessa de Deus. Olha que ele relembra aqui um trecho das promessas de Deus ao povo de Israel. E fala: ainda que sejamos atingidos pela espada, pela fome, pela peste, pela desgraça que chegar à nossa terra, mas nós clamaremos ao Senhor e o Senhor nos ouvirás e nos salvarás. Então ele tinha certeza, o povo tinha certeza de que ao clamar a Deus, eles não ficariam sem resposta. E aí lá no versículo 12 ele diz: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Eu gosto muito dessa tradução da NVI porque ela traz essa dramaticidade, né, para a questão. Nós não sabemos o que fazer, mas nós temos certeza que o Senhor é por nós e que o Senhor nos livrará. Então, a última parte que eu quero que a gente pense aqui, dessa compreensão e da superação do medo, é que quando nós olhamos para as promessas de Deus, nós olhamos para essas promessas, nós precisamos olhar para elas com fé, queridos. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que se achega a Deus tem que acreditar que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quando eu busco a Deus, eu tenho que acreditar que Deus existe e que Ele vai responder a minha oração. Responde a minha oração do jeito que Ele quiser. Ele responde dizendo sim, Ele responde dizendo não, Ele responde dizendo espere, mas qualquer que seja a resposta de
Deus vai ser uma resposta maravilhosa. É por isso que o medo não tomou conta do coração deles. Por isso eles compreenderam, de certo modo, o medo pelo qual eles passavam, mas não sucumbiram ao medo. Porque eles sabiam que poderiam confiar em Deus e que Deus seria por eles. Então esse versículo 9 e o versículo 12 trazem para a gente essa certeza de que aquelas pessoas que clamavam ao Senhor ali tinham um coração extremamente apegado a Deus. E que apesar do cenário desanimador, terrível, humanamente, a sentença, por assim dizer, já estava dada. Qual era? É de que sofreriam o maior dano possível, de que seriam escravos daqueles povos. Mas eles tinham certeza de que Deus faria diferente. É como o resultado de um exame que chegou e a medicina diz que não tinha mais jeito, que aquilo ali já estava, o resultado era aquele, que não havia solução, não havia cura, e mesmo assim as pessoas que tiveram isso clamaram a Deus e Deus respondeu e curou. Quando a gente está vivendo alguma situação que aparentemente não vai trazer, não tem como humanamente ter uma solução, e a gente não se deixa levar pelo medo, pela amargura, pela tristeza, pela ansiedade, e a gente olha para Deus e os nossos olhos se focam nele, estão firmados nele, e a gente diz: Senhor, nós acreditamos na tua força, na tua soberania, e nós sabemos que nós somos fracos. Olha só o que eles dizem no versículo 12. Nós não sabemos o que fazer. Olha que palavra forte. Olha que palavra forte. Isso foi a oração que Josafá fez. O povo todo ouviu. E todo o povo também fez essa oração. Imagine só você olhar para o seu rei. E um exército formado ali por aquela coalizão se aproximando do reino onde você está, e você vê o rei, que é aquela figura que todo mundo imagina que tem as respostas todas para as situações. Ele chega e diz: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas sabemos que o Senhor fará por nós. Então, queridos, olhe só a fé que estava no coração de Josafá e no coração daquele povo. Foi um povo que lutou a sua batalha, em primeiro lugar, em oração e em jejum. Foi um povo que não sucumbiu ao medo. Foi um povo que não aceitou a situação que estava posta daquela maneira e preferiu receber uma resposta de Deus. Quantas vezes, queridos, a gente se esquece disso e a notícia chega pra gente, uma notícia desanimadora, e a gente começa a ter o coração apertado, pressionado pelo medo, pela notícia ruim, e a gente começa a somatizar aquela notícia ruim, começa a ficar com mais medo ainda da situação, começa a imaginar que não tem mais jeito, que não tem solução, que o que a gente pode esperar é o pior mesmo, e se esquece de jejuar, se esquece de orar, se esquece de adorar a Deus, de crer que o poder dele, a soberania dele, continua do mesmo jeito, não mudarem nada. E de também fazer uma oração, como está no versículo 12, dizendo: olha, Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho como resolver isso. Aí olha para a conta bancária, não tem o dinheiro para fazer frente àquela situação. Aí chega e diz para Deus: Senhor, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como fazer. E ter aquela fé de que Deus vai fazer. E dizer assim: Senhor, eu não tenho como fazer, mas o Senhor tem. O Senhor tem. Eu me lembro de uma das minhas experiências durante o período de seminário. Alguns irmãos sabem que eu já dei esse testemunho dessa parte a alguns. Mas ela cabe, e quem não ouviu ainda, vai encaixar no que eu estou falando aqui agora. Quando eu fui para o seminário, com aquele passo de fé, né? Morava na Bahia, no sul da Bahia, e quando eu fui para o seminário, eu não tinha como me manter completamente no seminário. O meu presbitério ia pagar o curso,
Mas eu tinha que ir para Belo Horizonte, o seminário é lá, e eu ia fazer o seminário lá, não tinha parente nenhum em Belo Horizonte, e eu teria só o curso pago pelo presbitério. E eu teria que arrumar recursos, né, em Belo Horizonte, teria que ter alguém que me mantesse para eu estudar. E quando eu fui para Belo Horizonte, eu lembro que eu conversei com minha mãe e disse com ela e com meu pai, falando, olha, eu quero ir. E aí meu pai disse para mim, olha, eu só posso te ajudar com X. Depois que acabar esse dinheiro, não tenho mais como fazer nada por você. E minha mãe disse, olha meu filho, eu não tenho como te ajudar, mas eu vou orar e a gente vai pedir a Deus para Deus fazer, agir, não é? Eu sei que eu fui em fé, eu fui disposto a fazer, trabalhar lá em qualquer outra coisa no meu período vago para eu poder me manter. E eu lembro que num certo dia, eu cheguei, só um dos casos de muitos desse período, eu cheguei numa situação em que eu estava no seminário trabalhando como bolsista, não é? Na livraria do seminário. E eu tinha ido à tarde, antes de pegar no serviço, tinha ido no banco para eu poder ver uma situação lá da minha conta, para eu poder ter um dinheiro liberado, para eu ter alguma coisa para me virar naqueles dias. Só que eu cheguei no banco e não teve como. E eu estava sem nada, falando financeiramente. E eu cheguei, saí do banco e fui caminhando, coisa de 20 minutos até chegar no seminário. E quando eu cheguei no seminário, eu estava muito triste. Porque eu não sabia de onde eu ia tirar a solução para aquela situação. E aí, quando eu entrei na livraria e assumi o posto para trabalhar, eu fui para o depósito da livraria para eu poder organizar as coisas do depósito para depois colocar as coisas em ordem enquanto os alunos não chegavam, os outros alunos. E quando eu estava nesse depósito, o coração estava muito amargurado. E aí eu me ajoelhei e orei a Deus. Falei, Senhor, eu não tenho como fazer, eu não tenho como resolver essa situação, eu não tenho de onde tirar. E eu sei também que meu pai e minha mãe não têm como fazer isso por mim. Mas o Senhor tem, o Senhor pode. E orei a Deus assim e saí daquele depósito, né? E quando eu cheguei na janela da livraria, um amigo meu estava preparando o sermão dele de prova. Chegou para mim, um sermão de prova no seminário é cheio de filosofia, de teologia profunda. E ele me chamou na janela e falou, Juliano, ouça aqui esse sermão que eu estou preparando, veja se tá ok. E ele começou a falar naquela parte, né? Leu o sermão dele na parte que ele queria que eu ouvisse. E era exatamente a resposta que eu precisava ter. O que eu tinha orado a Deus no depósito e tinha chorado a Deus dizendo, Senhor, eu não sei como resolver. Quando em fração de segundos, quando eu saí do depósito e fui para a janela da livraria, ele me chama. E falou, o sermão dele foi exatamente, a parte que ele leu, exatamente o que eu tinha falado com Deus e perguntado a Deus. E aí ele terminou de ler aquela parte, ele diz, tem gente me chamando ali. Aí saiu, ele leu só a parte que interessava, Deus fez ele ler uma parte que era a parte que eu precisava ouvir. E eu saí da janela e fui para o depósito de novo e chorei a Deus, dizendo, Senhor, obrigado pela resposta que o Senhor me deu. E quando foi no outro dia, Deus tinha tocado no coração de uma pessoa, e aquela pessoa depositou o valor exatamente que eu precisava para passar aqueles dias. Eu não falei com ninguém dos meus problemas, humanamente falando. Ninguém sabia, nem aquele amigo que me chamou na janela para contar o sermão. Eu tinha falado com Deus, e Deus sabia. E foi quem respondeu, foi Deus. Então, queridos, quando a gente olha para Josafá falando, né? Olha, nós somos fracos, nós somos frágeis. Nós somos frágeis, mas nós temos certeza de que o Senhor é por nós. Isso não é brincadeira, isso é verdade. Então, pense, avalie a sua vida. Se o medo tem tomado conta do seu coração, porque você tem dado muito mais crédito ao medo do que dado crédito a Deus, o poder de Deus sobre a sua vida, repense. Deus está no controle. Deus continua no controle. E a gente viu aqui nesse texto como Josafá e o seu povo compreenderam o medo e superaram o medo.
Como eles superaram o medo. Depois você pode continuar lendo o texto e você vai ver que Deus livrou aquele povo daqueles exércitos. Inclusive colocando uma luta, uma guerra entre eles mesmos. Deus fez com que os exércitos que tinham feito uma coalizão se desentendessem e começassem a lutar entre si. Então, Deus tem as soluções. Nós não temos. Nós não temos. E é por isso que a gente deve confiar sempre no Senhor. Não sucumba ao medo. Não sucumba à ansiedade. Deposite a sua fé e a sua certeza nas mãos do Senhor. Busque a Deus com jejum, busque a Deus com oração e faça essa busca com fé. Creia, porque de fato, quando a gente crê no Senhor, Ele nos responde, Ele nos abençoa do jeito dele, da forma dele, mas com certeza será a melhor, porque foi Deus quem respondeu. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. Espero que você tenha guardado no coração essa reflexão, esse nosso momento de avaliação das verdades bíblicas, não é? E com certeza nós temos muito mais coisa para viver. Eu lembro de uma outra situação que me aconteceu no seminário, rapidamente, porque foram muitas, mas vou contar só mais uma. Pode servir também para fortalecer sua fé. Num certo dia, eu tinha mudado, saído do alojamento do seminário e ido para outro lado da cidade, né? Eu tinha que acordar 4h20 da manhã para pegar um ônibus e um metrô para chegar no seminário, para chegar na aula ainda na hora, 7 horas da manhã, né? Saindo 4h20 de casa. Quando foi uma vez, eu não tinha dinheiro para pegar para pagar, não é? O ônibus e o metrô. E aí, no dia anterior, eu tinha falado com Deus, falei, Senhor, eu não estou com dinheiro, não tenho recurso. Eu vim para cá com uma atitude de fé. Estou sem dinheiro, não tenho. O Senhor sabe que eu estou aqui pela graça. Como é que eu vou fazer para ir para a aula amanhã? E aí orei a Deus e falei, Senhor, está nas tuas mãos. E aí terminei de orar. Não falei com ninguém. Não liguei para minha mãe, não liguei para meu pai, não falei com ninguém. Quando foi 1h e pouca depois que eu tinha orado, o telefone da casa onde eu estava tocou, né? E eu atendi, era um amigo meu, um outro seminarista, e aí ele chegou para mim, ele morava perto lá de onde eu morava, e disse assim, Juliano, você quer ir comigo e com fulano de tal amanhã de manhã de carona? Aí eu falei, rapaz, quero. Qual é a hora dessa carona? Aí ele, fulano passa aqui às 6 da manhã. Aí eu falei, que maravilha, eu tinha que sair 4h20, porque tinha que pegar um ônibus e um metrô. Vou sair às 6 e de carona ainda. Aí ele disse, ele passa aqui, a gente vai andando até o local onde ele fica estacionado e a gente vai com ele. Eu não falei para esse amigo meu que eu tinha orado a Deus. Não falei. Eu só agradeci a Deus porque Deus tinha respondido a minha oração. Então, Deus ouve, queridos. Deus responde. O que Ele exige da gente é fé. Agora, se você orar a Deus sem acreditar que Ele vai responder, realmente a oração não vai fazer sentido. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vou chamar Clevison agora aqui, porque Clevison vai cantar 2 louvores e a gente vai louvar com ele nesse momento final, para depois a gente orar, não é? Encerrando. Deixa eu chamar ele aqui. Clevison. Ou será que ele não está aqui? Clevison, se você estiver aqui, por favor, dê um sinal, porque digitando aqui eu não achei você não. Clevison. Não estou vendo aqui. Bem. Deixa eu ver se... tá aqui. Clevison tá aqui.
Clevison. Chamar aqui. Convite, viu, Clevison? Fica atento aí. Já fiz aqui o convite. Aguardando só Clevison aceitar. Tiago Matoso, seja bem-vindo, meu querido. Prazer ter com a gente. Aê! Rapaz, é a tecnologia que é meu. Tinha aparecido aqui o nomezinho, aí eu digo, rapaz, eu acho que é passarinho, depois foi que eu vi. Meus irmãos, é uma alegria, né, estar aqui com vocês nessa noite, apesar da separação física, né? Mas, graças a Deus, que Deus tem providenciado a internet para que nós mantenhamos a comunhão. E nós estamos recebendo cada dia, até mais de Deus, porque tem alguns de nós que iam uma vez na igreja, ou duas ou três, e hoje, todos os dias, nós estamos, né, recebendo a palavra de Deus, né, através do pastor Juliano, que está sendo bênção nas nossas vidas, né? Então vamos cantar. É um cântico bem conhecido, né? Quero louvar, que os irmãos possam cantar também em casa. Né? Amém. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos para ti. Quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te. Sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para... Amém. Quero ser sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero ser. As aves do céu cantam para ti, as velas do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos para ti. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração para prosseguir, mesmo quando tudo
não vai ter. Eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando as promessas em oração. Aleluia. Firme, meu Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, é eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, é o descanso, descanso do teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Amém. Louvado seja Deus, Deus. Obrigado. Foi bênção ter você aí participando com a gente, louvando a Deus. Agradeço e estou muito feliz de estar aqui, pastor Juliano, agradeço pelo convite e nosso Deus é maravilhoso. Amém. Amém. Valeu. Amém. Valeu. Amém, queridos. Amém. Misericórdia, graça e luz. O amor do Senhor não cessa, né? E a gente agradece a Ele por sempre nos amar. Nós temos já 58 minutos de transmissão. A gente já está encerrando. E eu vou orar neste momento para a gente encerrar. E amanhã, às 8 horas, né, da noite, 20 horas, a gente vai ter mais um momento de reflexão. Você está convidado. No perfil da igreja, no Instagram, tem lá já a divulgação desse ciclo que a gente iniciou ontem, não é? De reflexões sobre a ira e a ansiedade. Então, você está convidado a participar, tá bom? Vamos orar ao Senhor neste momento. Feche seus olhos para a gente orar junto. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais este momento que o Senhor nos deu de reflexão bíblica, de oração, de louvor. Que o Senhor aplique em nosso coração, Deus, as lições que a gente teve nesta noite, nas lições bíblicas. Que o Senhor faça com que tudo que nós pensamos, tudo que o Senhor trouxe à mente da gente, ao coração, que de fato encontre espaço no nosso coração e no nosso cotidiano. Que em nome de Jesus, o medo não seja um fator limitador da gente. Porque o Senhor não é limitado pelo medo. E que nós tenhamos fé e busquemos ao Senhor em jejum, oração, em entrega. Então, Pai, nos abençoe, nos dê um resto de noite protegidos e guardados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos. Amanhã a gente se encontra de novo, se assim Deus permitir, em nome de Jesus.
e que você tenha uma noite, um resto de noite, um resto de noite maravilhoso na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã.